Bom dia, meu povo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vocês estão me vendo, me ouvindo? É o seguinte, já vou avisar para quem tá entrando aqui o seguinte. Tô testando. Se começar a travar, se ficar meio enroscada, vocês me avisem nos comentários, porque eu tô testando esse novo formato usando a câmera. Se não der certo nessa live, pra não ficar enroscada, a gente vai sair e entrar pelo celular, tá bom? Então vocês já me avisem. Como é que estão as coisas aí? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo certo? Beleza? Deixa eu mandar essa live aqui pra avisar o pessoal. Pera aí. Compartilha aí, pede aí. Vou pedir. Ó, seguinte. Conhece alguém? Compartilha essa live com a sua colega. Seja ela qualquer função que ela exerça na área da beleza, essa live pode ser para ela. Porque a gente vai falar aqui sobre os erros que vocês cometem que atrapalham a captação de clientes. E eu já vou explicar para vocês o seguinte. Tô fazendo essa live e decidi trazer esse assunto porque eu abri uma caixinha semana passada e apareceu pelo menos umas 4 perguntas iguais a essa. Jennifer, eu tenho muita dificuldade com o meu posicionamento no Instagram. Eu não sei o que postar. E aí eu falei, bom, essa é uma dificuldade incomum. Vocês sentem essa dificuldade? Comenta aqui pra mim. Vocês sentem essa dificuldade de muitas vezes não saber direito o que postar, como se comunicar com as clientes de vocês? Fica ali empacada sem saber que tipo de conteúdo vocês precisam compartilhar para fazer a captação de clientes? Vocês sentem essa... Fica empacada nesse ponto? Sentem essa dificuldade? Não sabe direito como você deve aparecer, o que você deve falar, como falar. Isso acontece porque, pelo que eu percebi, é uma dificuldade bem comum. Então eu preciso entender qual é a dificuldade de vocês nesse ponto. Por que vocês têm essa dificuldade? Eu sinto muito, muito. Sim, eu sinto. Última vez que eu fiz uma publicação foi em novembro, meu Deus do céu. Assim, se você fez a última publicação em novembro, mas tem clientes fixas, recorrentes e tua agenda tá satisfatória a ponto de você não ter necessidade de captar novas pessoas, eu não vou nem julgar. Porque daí tá tudo bem. Agora, se você tá sem cliente e tá deixando de usar o Instagram como ferramenta para alcançar essas pessoas, nós temos um problema aí. E aí a gente vai ter que começar por aí, por esse ponto. A Sabrine comentou aqui, falta de organização e criatividade. Pode até ser que isso influencie, mas não é o ponto principal. Porque o ponto principal é o que faz com que vocês não consigam manter a constância no negócio, o que faz com que vocês não se percam ali, não saibam o que tem que postar. Não é só falta de criatividade, porque criatividade é uma coisa que ela não surge do nada, a gente treina. A falta de criatividade, ela vem de uma coisa antes. Da falta de clareza. Sobre o quê? Sobre com quem que vocês estão falando. Com quem que vocês estão se comunicando. Quem é a pessoa que tem ali por trás para você falar com ela, resolver aquele problema. Eu me perco com a minha rotina de vida pessoal. Isso é bem comum. Acontece.
Por falta de prioridade nesse caso, né? Porque a gente precisa colocar os nossos trabalhos, as nossas tarefas ali na rotina de forma que tudo se torne recorrente e que você olhe para aquilo como um compromisso, não como um hobby, uma brincadeira. O Instagram não pode ser para vocês que trabalham aqui uma brincadeira. Ele é o trabalho de vocês. Vocês precisam usar essa ferramenta para o fim que ela se destina para nós profissionais, que é alcançar mais pessoas, captar novas pessoas, novos clientes, se conectar com essas pessoas, gerar desejo pelos teus atendimentos. Então é para isso que serve. Por que eu falo, aprenda a se posicionar, né? É o nome da live, mas na verdade, antes de se posicionar, eu preciso falar de uma coisa que vem muito antes. O que faz vocês não saberem o que postar ou como agir na rede social é justamente não ter clareza do público que vocês querem atingir. E a gente vai falar sobre isso primeiro, para depois entrar na parte do que o posicionamento significa nesse processo, certo? Estão entendendo até aqui? Tô olhando aqui para baixo porque tô vendo os comentários de vocês, tá? Acho que o comodismo é o nosso maior inimigo. Bom, com certeza. Com certeza, o comodismo aí é uma coisa que a gente tem que, né, tirar de vista. Qualquer coisa que te distraia ou que te afaste do teu objetivo final precisa ser eliminado. Então, a gente trabalha com eliminação de distrações, certo? Mas vamos lá. Com quem que vocês se comunicam? Vocês têm clareza sobre quem é a cliente que vocês atendem? Quem é essa pessoa? Quem é? Qual é o problema que ela tem? O que você resolve na vida dela? Vocês têm, assim, isso tá na ponta da língua de vocês? Vejo muitos profissionais falar que para chamar clientes é só foto de antes e depois. Vejo muitos profissionais falarem que para chamar clientes é só foto de antes e depois. É verdade? Isso foi uma pergunta? Se é verdade que é isso? Se for uma pergunta, é verdade? Não, não é verdade. Só foto de antes e depois, não. A foto de antes e depois é um dos pilares importantes porque cliente compra resultado. Se você não mostra resultado, ela dificilmente vai confiar no seu trabalho. Então, é um dos pilares. Só que antes do resultado, cliente também compra a conexão. Sabe aquela história do o meu santo bateu com o dela? Gostei dela, ela parece uma pessoa muito legal. Nossa, não gostei. Não. Você olha o perfil, você olha um vídeo da pessoa, você olha pra ela e fala assim, nossa, mas não fui com a cara dessa pessoa? Acontece e tá tudo bem. Porque a gente quer pessoas que se familiarizem com a gente, que se identifiquem com a gente. A gente não quer pessoas que são totalmente contrário àquilo que a gente prega ou que a gente defende. Certo? Para se conectar, tem que aparecer. Pois é. Vamos lá. Seguinte, vocês não responderam aqui para mim se vocês sabem com quem vocês falam. Eu quero saber se vocês sabem. O João tá falando para eu melhorar a pergunta. Vamos lá. Você tem certeza, tá na ponta da sua língua, o que você defende? O que você defende? Primeira coisa que você precisa estar na ponta da língua. Tipo de trabalho que você defende, qual é o teu valor profissional? Quando você Quando você mostra o seu trabalho, quando você olha para os trabalhos de outras profissionais, por exemplo, olhando para o meu perfil, é óbvio e claro para vocês o que eu defendo. Por exemplo, que é reconstrução de sobrancelhas, que é a naturalidade. Certo? Vocês têm clareza do que vocês defendem. Ótimo.
O que vocês defendem precisa se conectar com o problema da cliente. Só que para se conectar com o problema da cliente, para você resolver isso, você precisa saber quem é essa cliente. Tá claro isso? Quem é essa pessoa? Essa mulher que você vai atender. E eu não tô falando aqui daquela história que o pessoal vende aí no Instagram de botar nome, da idade, botar uma profissão. Não, não importa. Esse negócio de persona acho que é mais confuso para vocês do que qualquer outra coisa. Eu tô querendo dizer de forma geral. Quem é essa mulher? É uma mulher de tantos a tantos anos, né? Uma faixa etária ali, onde ela tem o problema X, Y e Z que eu posso resolver. Isso me deixou maluca em um curso que eu comprei. Não vamos falar de persona aqui. Persona é confuso. Explicar persona realmente é muito confuso. Bia, no momento faço só design e rena, por isso eu fico perdida. Certo. Você faz só design e rena, mas eu vou usar o teu caso como exemplo então. Se você faz só design e rena, que tipo de trabalho você oferece? É um design e rena mais marcado? É um design com rena que tem uma durabilidade maior? Ou é um design com rena mais natural? Um design com rena que é mais focado em preservar ali os pelos da sobrancelha? Qual é o tipo de trabalho, o estilo do seu trabalho, de fato? Porque ou você atende qualquer coisa. Por exemplo, atender tudo que a cliente pedir, você vai fazer. Tudo bem, não tem problema também, tá? O ponto é, nesse lugar, fazendo o que chegar, né, sem defender a sua bandeira, sem defender o teu valor específico, fica mais fácil você atender um público muito abrangente que vai procurar por preço. Aí que entra a parte do posicionamento, mas a gente vai chegar lá. Antes eu preciso que vocês entendam qual é de fato a sua cliente e de acordo com aquilo que você defende. Mulheres que desejam ter sobrancelhas naturais ou recuperá-las. Ok. Então, a gente tem aí um público de mulheres que tem sobrancelhas com problema. Falhadas, com precisão de reconstrução, certo? Isso está de acordo com o valor profissional que você definiu. No meu caso, o valor profissional é realmente a naturalidade. Se uma cliente vir até mim sabendo do meu trabalho, conhecendo o meu trabalho, e me pedir para que eu faça uma sobrancelha muito fina, eu vou olhar para ela, vou olhar para o que ela me passou, vou ter empatia por aquilo, entender o que ela está pensando, investigar esse pensamento para eu conseguir conciliar e chegar num equilíbrio entre o meu valor e aquilo que ela tá me pedindo. Entendeu? Que se ela chegou falando isso é porque alguma coisa na comunicação, na ponta, não tá 100%. Né? Isso raramente acontece comigo, mas vai acontecer com vocês, provavelmente. E aí é o ponto aqui que eu não sei se vocês escutam, mas o João comentou, que provavelmente alguma falha na comunicação, algum ruído na comunicação aconteceu. Porque se a cliente viu o teu trabalho e você se posiciona como especialista em naturalidade, como quem defende a naturalidade, ela dificilmente vai até você pedindo uma sobrancelha marcada ou bem definida. Porque tá claro que você defende naturalidade. Entende? As pessoas, elas vão olhar para o trabalho de vocês e precisa abrir a cabeça dela no sentido de, olha o que ela faz.
ela faz desse jeito. O que eu tô procurando? Se eu tô procurando uma sobrancelha marcada e eu mostro só naturalidade, não faz sentido essa cliente te mandar mensagem pedindo o seu trabalho. Porque se o que ela busca é uma sobrancelha ali bem definida e você não mostra isso, ela dificilmente vai te mandar mensagem perguntando ou pedindo o seu trabalho. Entenderam? A pergunta é, a Lu mandou aqui, no que você é especialista? Qual é o teu principal produto, o que você vende? O que precisa disso é o teu público. Profissional generalista não tem público-alvo. De forma geral, quando você se comunica para todo mundo, quando você vende serviços para todo mundo, você não define o tipo de cliente que você quer atender, o público específico. Eu acho super interessante que as pessoas que me procuram vêm exatamente pelo resultado que eu mostro. Demorou para eu entender, mas hoje eu consigo mostrar quanto ao que eu me posicionar, quanto ao que eu atendo. Exatamente. E isso é uma decisão. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente, principalmente no início, é bem comum isso acontecer, a gente começa a divulgar o nosso trabalho e aí a gente faz uma sobrancelha mais natural, depois a gente faz uma sobrancelha mais definida, mais marcada, de acordo com aquilo que a cliente pediu pra gente, tá? Porque ali no começo é normal isso acontecer. É normal. Até porque a gente ainda não tem clareza sobre tudo que a gente quer de fato com o nosso trabalho. E a gente não tem bandeira para defender. Então, no começo, se você tá passando por isso, e isso que eu falei acontece, a partir de agora, você pode começar a pensar no seu trabalho defendendo o seu lado. Porque ficar em cima do muro não vai te levar para lugar nenhum. Então, você precisa o seguinte, definir qual é a tua bandeira. O que você defende? Se você defende trabalhos mais marcados, mais definidos, tem público para isso. Só que você precisa se posicionar para esse público. Se você defende naturalidade, define que vai trabalhar com naturalidade, você vai se posicionar para pessoas que querem naturalidade. É uma decisão. Muitas vezes no começo, vocês simplesmente falam, Jennifer, mas eu não posso decidir e focar só nisso, porque eu perco a outra cliente. Só que, enquanto você está em cima do muro, você não atrai a cliente que você quer. Você atrai as pessoas que estão procurando pelo mais rápido, pelo que tiver horário primeiro ou pelo que for mais barato. Essas clientes que procuram pelo mais fácil, pelo mais rápido, pelo que tiver horário primeiro ou pelo mais barato, não necessariamente é o teu público. Às vezes foi só por comodidade mesmo. Aconteceu, caiu a oportunidade ali, você apareceu para ela de alguma forma, ela foi lá e testou. Sabe aquelas clientes que ficam de galho em galho? De profissionais em profissionais? Provavelmente elas estão procurando alguém com quem elas se identificam. Ou faz parte do hábito dela, faz parte do padrão de comportamento dela buscar coisas novas, ela não conseguiu se conectar, ela ainda não... Ou ela vai só pelo preço mesmo, isso faz parte do padrão de comportamento. Ela não valoriza o trabalho, mas ela vai na pessoa que cobra menos. Por exemplo, isso é só um exemplo, tá? Se você define quem você quer atender, se você decide que o teu público vai ser as clientes que precisam de tratamento, as clientes que precisam de reconstrução, quem vai chamar você, buscar o seu trabalho, serão essas pessoas, porque você vai se comunicar falando diretamente com elas. Sabe quando vocês veem um conteúdo no Instagram, seja sobre qualquer assunto, mas vocês veem um conteúdo no Instagram e vocês param ali naquele conteúdo, olha para aquilo e fala: meu Deus, essa pessoa parece que entrou na minha mente. Como é que ela sabe que eu tô passando exatamente por isso? É a definição de público. Não é à toa.
essa pessoa decidiu que ela ia atingir pessoas que estavam passando por esses problemas. E se você estava passando por esses problemas e o algoritmo mostrou o trabalho dela para você, ela toca exatamente na sua dor. Isso acontece com as clientes. Vocês precisam decidir, é uma decisão. Definir o público que vocês vão atender é uma decisão. Isso não vai cair do céu. Não vai ser uma coisa que, tipo, um dia você vai descobrir qual é o seu público. Não, você precisa decidir. A partir do momento que você tomou a decisão de qual é o teu público, eu vou atender mulheres, por exemplo, vou falar de mim, tá? Aqui no meu estúdio, o meu público, em grande maioria, vão haver exceções, eu já vou falar sobre isso, mas o meu público, em grande maioria, são mulheres na faixa de 25, 28 até 50, 55 anos, em grande maioria. E essas mulheres, em sua grande maioria, são empresárias. Ou menos idade? É menos 50. Mas não é. 50 que é muito pouco. Essas mulheres, elas são em grande maioria empresárias ou mulheres que trabalham no CLT, têm um trabalho CLT, porém ganham ali na casa dos 10 mil reais por mês. Por que que esse público está definido dessa forma? Primeiro, pelo meu posicionamento com relação ao valor que eu cobro. Segundo, pelo local de atendimento e por outros fatores que influenciam nessa questão. Além disso, são mulheres que têm sobrancelhas com problemas. São mulheres que têm sobrancelhas falhadas, com problemas, às vezes, até de queda intensa de cabelo. Eu tenho clientes, por exemplo, que estão em tratamento com médico tricologista por conta de alopécias. Então, faz parte do meu posicionamento me conectar com pessoas que têm esse tipo de problema. Jennifer, essa live vai ficar salva? Se tudo der certo e a gente conseguir seguir até o final, nós não conseguimos dar certeza sobre isso, porque nós estamos testando esse novo formato que está sendo pela câmera, e eu não sei como é que fica, porque é a primeira vez que eu faço desse jeito. Mas se tudo der certo, ela ficará salva. Se a gente não conseguir salvar, porque tá acontecendo pela câmera, daí não vai dar certo, entendeu? Então, mas a princípio, se tudo correr bem, vai. Mas vocês entenderam? Isso foi uma decisão. Quando eu saí dos atendimentos na minha casa, que eu atendia naquela época, eu não tinha certeza exatamente do público que eu atendia, tá? Eu comecei atendendo pessoas que buscavam por procedimentos naturais. Essa foi a definição inicial. Hoje, eu já tenho, um pouco mais de clareza sobre outros fatores que influenciam também na definição de público, como eu falei. Empresárias, por quê? Porque tem disponibilidade de horário, porque elas têm liberdade de vir durante a tarde. Mulheres que podem agendar horário tipo 2 da tarde, 3 da tarde, não trabalha CLT. O meu horário de atendimento é reduzido e eu trabalho somente dentro do horário comercial. Então, se eu tenho que atender pessoas CLT que não podem vir dentro desse horário comercial, ela não vai conseguir vir comigo. E aí, talvez não seja o meu público nesse momento. Agora entra um outro fator que influencia nisso. Por exemplo, assim que tudo estiver de acordo com as necessidades aqui do estúdio e a gente colocar mais pessoas na equipe, a gente vai conseguir, nesse caso, atender pessoas fora desse horário. Mas por conta da minha rotina pessoal com as minhas crianças, por exemplo, eu não consigo atender depois das 5 horas, que eu tenho que buscar eles na escola. Entenderam? Então, isso precisou fazer parte do meu posicionamento. Por questão de necessidade. E pode ser que aconteça com você em algum momento, por algum motivo também. Até aqui vocês entenderam? Aí a pergunta que vocês sempre me fazem, tá bom, Jennifer, mas eu não sei exatamente o que eu tenho que postar. Por que você não sabe o que você tem que postar? Porque você não entende quem é a pessoa que você atende.
Por que, Jennifer, que você tá falando que eu não entendo? Eu sei que eu defendo naturalidade. Eu sei que a pessoa que eu quero atender tem sobrancelhas mais grossas, quer sobrancelhas mais preenchidas, mais volumosas, ou ela tem problema de crescimento ou de queda de sobrancelhas e eu preciso fazer esse tratamento. Tá bom. Se você sabe disso, o que você tem que fazer para essa pessoa entender que precisa ir para o teu atendimento? Comenta, por favor, comenta aqui. Estou sofrendo com isso. O horário das crianças não bate com os horários de atendimento. Isso é uma questão de decisão, é uma dificuldade muito grande, eu te entendo totalmente. É uma decisão difícil, porque muitas vezes eu preciso negar atendimento por conta dessa incoerência nos horários meus com as clientes. Então, muitas vezes eu preciso negar, dizer, olha, infelizmente esse horário eu não consigo atender. Eu atendo de tal a tal horário, de tal e tal dia. Então, a maior parte das pessoas que trabalham CLT, que vêm aqui, elas agendam horário no horário de almoço. Então, elas são pessoas aqui do centro, da região, que trabalham aqui por perto, que saem no horário do almoço para vir fazer o atendimento. Mas é difícil mesmo. Divulgar sobre os meus pontos fortes no quesito de reconstrução, Esther. Não necessariamente. Isso é importante, falar sobre os benefícios, os pontos fortes da sua técnica de reconstrução é importante. Mas, mais importante do que isso, é você tocar exatamente na dor que a cliente tem. E para você tocar na dor que a cliente tem, você precisa conhecer ela. Você precisa pegar as histórias que as clientes te contam durante os atendimentos, de traumas, de intercorrências que elas tiveram, de atendimentos frustrados que elas tiveram em outros locais, e pegar esses casos e transformar em histórias resolvidas dentro do teu conteúdo. Transformar isso em uma narrativa que toca no problema, que faz com que a cliente se identifique, que faz com que a cliente olhe para essa história, se veja nessa história, se imagine, lembre do que ela passou e no final você falar para ela com clareza que essa é a resolução que você oferece no seu atendimento. Isso é batata para funcionar, para você fechar agendamento, atendimento. Vocês estão entendendo? É uma coisa que não tem como dar errado. Se você tocou no problema, fez a cliente se identificar com aquele conto que você tá mostrando ali, com aquele caos que você atendeu, com aquela coisa que aconteceu com aquela cliente. Você fez a cliente se imaginar naquela história. E no final você oferecer uma solução e mostrar resultado, é o combo perfeito para você fechar atendimento. O ponto é, você não vai contar isso uma vez. Você não vai usar o seu Instagram para fazer isso uma vez. Você precisa fazer isso quase todo dia. Todo santo dia. Aí vocês falam, mas eu vou repetir a história. Não, todo dia você não vai repetir a história. Mas você vai contar histórias diferentes ou você vai contar a mesma história, de formas diferentes. Entenderam? Isso aqui que eu tô falando, a Silvia comentou, storytelling. Tudo na nossa vida é storytelling, né? Mas eu não vou entrar em questões técnicas sobre essa palavra especificamente, essa técnica. Eu não sou a pessoa que vai trazer o marketing, digamos assim, aqui para essa live, porque eu quero que vocês entendam de forma simples.
Dentro do desafio Meu Melhor Mês, quem tava, eu já sei que tem umas pessoas aqui que estavam no desafio Meu Melhor Mês. A gente teve a semana de criação de conteúdo e dentro da semana de criação de conteúdo eu falei sobre legenda, eu falei sobre outras funções ali dos posts e tal. Mas na parte de legenda, basicamente, o que eu ensinei lá para você criar boas legendas é exatamente isso. Pegar um atendimento que você fez, um vídeo, uma foto, qualquer coisa que você atendeu ali, e não simplesmente postar isso como um resultado. Esse é o antes e depois da reconstrução, depois de 3 meses, sei lá. Mas você contar dentro desse conteúdo toda a frustração que a sua cliente teve antes de te encontrar e como que você agiu para solucionar o problema que ela te apresentou. Entendeu? Então, criar essa narrativa, desenvolver essas histórias, essas historinhas ali que fazem com que a cliente realmente se imagine vivendo aquilo, ela lembre do que ela passou, ela relacione com algo que ela já viveu, vai fazer, primeiro, com que gere muita conexão e possivelmente essa pessoa vai te contar um caso. Se você criar uma narrativa nos stories, sempre que eu faço isso aqui com vocês, vocês começam a me mandar relatos no direct. Ah, Jennifer, nossa, isso é muito real que você falou comigo. Já aconteceu isso e aquilo, e aí tal coisa, e foi assim, e não sei o, e vocês me contam. Por quê? Eu criei um vínculo, uma conexão. E isso precisa acontecer com as clientes. Vocês já ouviram falar que as pessoas só compram quando elas confiam, certo? E como que a gente confia nas pessoas? Quando as pessoas dão abertura pra gente falar sobre a gente, sobre o nosso problema. Quando a gente se sente ouvida. Quando a gente sente que aquela profissional, que aquela pessoa sente ou tem empatia pelo nosso problema. Que vai fazer com que ela sinta acolhida. Entende? E quanto mais vocês forem intencionais nessa questão emocional de tocar, de fato, no ponto que dói das pessoas e cutucar essa ferida... Ou do sonho, também pode ser. Quanto mais você tocar no sonho dessa pessoa, por exemplo, vamos supor que a cliente ela tem uma sobrancelha que foi destruída por algum caso específico, por algum fator específico. E você tocar no sonho de ter de novo a sobrancelha reconstruída, mostrando casos de sobrancelhas que foram solucionados e que são parecidos com o dela e que trazem essa relação com o que ela passou, maior é a chance de você converter e se conectar com essa pessoa. A parte mais difícil é a narrativa nas legendas. Tem uma frase que eu escutei faz uns meses já, que faz muito sentido. A gente não aprende a escrever lendo. A gente aprende a escrever escrevendo. É importante que vocês tirem as ideias do papel. Tirem as ideias do papel. E não faz isso uma vez. Faz isso todo dia. Todo dia escreve alguma coisa. A cliente te contou uma história, escreve essa história. Abre o bloco de notas na hora que você terminar o atendimento e escreve essa história. Aí você vai ler aquela história e vai falar assim, nossa, escreve de qualquer jeito, tá? Só escreve a história para você não esquecer, primeira coisa. E aí, você lê a história e você fala assim, eu podia melhorar nessa primeira parte da história aqui, eu podia melhorar tal e tal coisa e mudar a forma de falar e talvez inverter a ordem de contar a história. Então, isso você vai lapidando. A gente precisa entender que você só vai melhorar fazendo, não tem como. Eu sempre crio nas notas do celular mesmo, e daí vou apagando e refazendo até ficar ok, exatamente. E vai lapidando isso. E você não vai contar essa história uma vez e depois esquecer ela.
Você vai contar essa história uma vez essa semana. Aí você vai, durante a semana, atender outras pessoas e vai contando outras histórias. Mas aí na semana que vem, você pode pegar essa mesma história que você contou e mudar o jeito, mudar o formato. Aí se você falou nos stories essa história na semana passada, cria um carrossel essa semana. E na semana que vem, quem sabe você cria um Reels falando, mostrando atrás ali a imagem, o que você fez. Então, Jennifer, eu não sei o que postar, não sei como me posicionar no Instagram, não sei como me comunicar com as minhas clientes. Primeiro, saber quem é a pessoa que você quer atrair para o teu negócio. Definir o público. Definir o público é a primeira coisa que você precisa fazer. Para você ter clareza sobre o que postar, o que falar, como falar, primeiro define o público. Definir o público, Jennifer. Eu sei que eu quero trabalhar com pessoas assim, assim, assado, que buscam isso, isso e aquilo. Ok, definiu. Como você transforma essa pessoa? A cliente tem a sobrancelha toda falhada, estragada, porque tirou errado por muito tempo, porque ela tem alguma doença, alguma patologia que afeta o crescimento dos pelos, porque ela fez uma micropigmentação e a sobrancelha caiu, ou porque ela fez laser, ou porque, sei lá, seja qual for o problema. Você vai pegar esse problema, vai falar sobre como o tratamento influencia ou melhora ou agrega ou faz com que esse problema seja solucionado. E vai compartilhar isso todo dia. Cada vez um problema diferente, mas todo dia. Jennifer, mas eu não consigo pensar nisso. Se põe em movimento. Quem assistiu minha aula ontem, a gente fez uma aula ontem, eu e o João, e eu falei de uma coisa que é muito importante. A gente não tem motivação, vontade de fazer as coisas antes. A gente primeiro faz para depois a motivação vir. É o movimento que gera energia. Então se põe em movimento, começa a fazer. E começa a fazer de qualquer jeito. Vai ficar ruim, mas faz. Assim mesmo. Que vai dar certo, você vai melhorando, vai lapidando, vai aprimorando. E as coisas vão ficando cada vez mais eficientes e mais fáceis no seu dia a dia. Certo? Essa parte vocês entenderam? Então, definir o público, saber exatamente com quem vocês estão falando, saber exatamente o que você defende, quais são as suas bandeiras e fazer com que isso tudo se relacione com a transformação que você traz, com o resultado que você oferece, como o seu trabalho vai resolver esse problema. Essa é a terceira coisa. De forma bem básica e simples, esses 3 pilares, esses 3 elementos começam a construir o teu posicionamento. O teu posicionamento com valores profissionais. Isso é o que eu defendo. Essas são as pessoas que eu me comunico e é esse o público que eu quero atrair. Se você atrair pessoas diferentes disso aqui, tá tudo bem. Essa pessoa ela vai ter 2 opções. Ou ela vai se tornar o seu público exceção, ou essa pessoa ela vai vir algumas vezes e depois ela vai embora, porque ela não é o seu público. E até aí tá tudo bem também, tá? Porque se a pessoa não é o seu público, não é legal que ela fique ali à toa. A gente precisa ter clareza de que quem é o meu público será fiel. Quem não é o meu público vai procurar outra pessoa com a qual ele se identifica mais pelo trabalho. Isso é normal, faz parte do processo. Até aqui vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Comenta aqui, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida. Olha o dom nessa live, hein? Obrigada. Aqui, ó. Vocês gostaram dessa live? Não acabou, não. Vocês gostaram desse cenário aqui, desse audiovisual? Nós estamos testando aqui uma melhora aqui na Qualidade. qualidade.
Pelo jeito, acho que ficou claro, porque elas não estão fazendo nenhuma pergunta. Vocês ficaram com dúvidas sobre como fazer esses 3 pontos que eu mencionei aqui? Pergunta, qual que é a dúvida que elas têm quanto ao posicionamento? Sim, vou falar. Agora ficou mais claro de entender. Quando definimos o nosso público, sabemos o que falar, como postar. Exatamente. Eu quero saber o seguinte: qual é a dúvida que vocês têm quanto ao posicionamento de vocês? Qual é a dúvida que vocês têm quando vocês vão pensar no conteúdo, se comunicar com o cliente no Instagram? Vamos tirar um momentinho aqui de perguntas e respostas? E aí a gente vai almoçar, né? Porque eu sei que tem gente aí fazendo almoço enquanto tá me ouvindo. Eu também não quero que essas lives aqui sejam muito longas. Vai ser um bate-papo mais reto, assim, com insights bem pontuais. E já vou avisar que nós vamos ter todas as semanas lives aqui nesse perfil. 1 ou 2, tá? Estamos se organizando aqui agora e aí vai acontecer. Então vocês já fiquem espertos, se preparem. Sobre o posicionamento, então... Elas não conseguem se posicionar. O que está atrapalhando? O João tá perguntando aqui o seguinte: por que vocês não conseguem se posicionar profissionalmente? O que vocês acham que falta? O que está atrapalhando esse processo do seu posicionamento? Da sua comunicação com as suas clientes ou da sua captação de clientes? As dúvidas sumiram. Que bom! Se surgir depois, eu vou abrir... Eu já sei, depois, durante a tarde, vou abrir uma caixinha de pergunta. Aí, quem sabe isso não se torna assuntos para as próximas lives ou eu vou respondendo nos stories mesmo. Postar mais, falta de constância. Isso, gente, na verdade, todos os dias são testes. Eu até falei na aula que eu fiz ontem, né, para as meninas, que eu tava alguns dias sem postar. E geralmente eu tenho isso dentro de mim, tá? Dentro de mim eu tenho um ar de perfeccionismo. Eu já tô evoluída, mas há um tempo atrás, se as coisas não estivessem exatamente no padrão que eu estabeleci na minha cabeça, eu não queria fazer. Então, por exemplo, no meu começo, eu tinha obrigatoriamente que postar no meu feed em mosaico. Tipo assim, um post escrito, uma foto. Um post escrito, uma foto. Eu não podia de jeito nenhum postar 2 fotos uma do lado da outra. Porque isso me dava toque. Eu ficava atormentada. Então eu tenho isso dentro de mim. Hoje já evolui, graças a Deus. Já tô melhorando e entendo que a qualidade da mensagem vale muito mais do que a imagem em si, do que fica ali, a boniteza do negócio. Mas eu tenho isso muito presente dentro de mim. E eu tava vários dias sem postar. E quando eu fico vários dias sem postar, eu quero voltar com aquela aparição assim maravilhosa, sabe? Vocês também sentem isso que eu sei. Eu quero voltar com aquele post que vai ser sensacional. Só que isso não acontece. E aí é frustrante. Na maior parte das vezes, quanto mais a gente bota energia em criar um conteúdo ali que você acha que vai ser bombástico, a maior parte das vezes eles são péssimos. Engajamento ruim, ninguém vê, ninguém curte. Você passou um tempão lá criando, lá no Canva 3 horas, fazendo aquele carrossel. E quando você posta, ninguém vê, ninguém curte. Dá certo, aí você se frustra e volta pro buraco. Exatamente. Daí você se frustra e fica de novo mais um tempão sem postar. O ponto aqui eu estava há vários dias sem postar. E eu não sabia o que postar ali. Eu, tava buscando a melhor ideia possível, o melhor conteúdo possível. Só que a minha cliente saiu e eu tive um intervalo de 10 minutos até a próxima cliente chegar. E no meu atendimento, eu tinha conversado com a minha cliente e ela me falou uma frase. Eu sentei aqui e anotei a frase. Quando eu anotei a frase, eu já entrei no Canva, escrevi a frase e falei. E botei ali, fiz um complemento e postei. Era 2 e pouco, 3 horas da tarde. Esse é um horário péssimo, inclusive, pra mim, no meu perfil, no meu conteúdo, pro meu público. 3 horas, 2 da tarde, não é um horário bom pra eu postar.
geralmente vocês não estão aqui com tanta intensidade. Geralmente, quando eu posto esse horário, os posts são bem ruins. Mas isso é variável para cada tipo de perfil, tá? Não é uma regra, não. E aí, o que aconteceu? Postei esse negócio e a minha outra cliente chegou, fui atender. Depois chegou outra cliente, fui atender. Quando eu terminei os meus atendimentos do dia, fazia 2h30 mais ou menos que eu tinha feito esse post. E esse post, ele simplesmente teve o maior engajamento dos últimos meses dos meus posts. Foi uma simples frase. Você provavelmente deve ter visto e compartilhou, inclusive, esse post. Que foi aquele que eu escrevi: tirar sobrancelha é fácil. Difícil é saber qual pelo não deve ser removido. E daí, na segunda página do carrossel, eu coloquei que... esqueci. Que é trabalho para especialista. Consertar é para especialista, exatamente. Obrigada. Todo mundo compartilhou, gente. Teve tipo uns 400 compartilhamentos. Foi assim, o maior engajamento dos posts, dos últimos posts que eu fiz. E o que eu quero dizer com isso? Essa foi, na minha cabeça, foi uma ideia tosca. Quando eu pensei nela, eu falei assim, eu vou postar isso aqui só por postar mesmo. Entendeu? Não foi uma ideia, tipo assim, uou, essa aqui vai ser a melhor ideia, todo mundo vai ter interação, vai ser incrível. Não. Foi uma ideia que eu tive no intervalo de 5 minutos. E às vezes vocês têm essas ideias. Vocês não anotam. Daqui a pouco vocês já esqueceram, vocês não botam em prática. Todas as ideias toscas que vocês tiverem, vocês têm que criar. Porque tudo é teste. Tudo. Às vezes a ideia mais tosca que você tem é a ideia que mais se conecta com a cliente que você quer. Tudo é teste. A Janaína colocou, não foi aquela ideia intencional. Até foi intencional. Porque quando eu pensei no post, eu já pensei que vocês iam compartilhar, inclusive para validar esse processo de compartilhamento, eu coloquei na legenda, compartilha esse post porque a sua cliente precisa saber disso. Então, a ideia até foi intencional, mas o resultado foi surpreendente, porque eu esperava que tivesse, tipo assim, 200 curtidas, 300 curtidas, que é a média dos meus posts, mas tá com mais de 1000, entende? E no segundo dia já bateu ali 800 curtidas. Então, foi assim, muito superior ao que eu estava esperando. Entenderam? Faz parte do processo testar ideias novas, testar formatos novos, testar coisas que vocês acham que é tosco, mas foi uma ideia que surgiu na sua cabeça, é autêntico. Se surgiu uma ideia tosca na sua cabeça, ela é autêntica. Testa. Ela parece tosca porque ninguém faz. Mas depois você vai ver se ela funciona ou não. Se não funcionar, tudo bem. Depois você não faz de novo. Mas se funcionar, você pode colocar isso como um padrão na sua criação de conteúdo. Certo? A Sheila comenta, agora eu vou ler os comentários de vocês, tá? Talvez entender que se não for seu público, está tudo bem não atender. Eu nunca nego atender uma pessoa. Isso aqui é uma coisa importante de eu falar. Por exemplo, eu quero fazer um design de sobrancelhas. No meu atendimento, o design faz parte do protocolo. Então, em todas as clientes, eu faço protocolo de tratamento. Independente se seja para estímulo de crescimento ou só para manter essa sobrancelha saudável e tratada, tá? Então, no meu valor, no meu atendimento, o protocolo é incluso no design. Quando a cliente vem e me pede simplesmente o design, às vezes eu explico o meu trabalho, tudo, e às vezes ela não fecha porque não é aquilo que ela quer. Ela quer só tirar o pelo. Ela não viu o valor, não entendeu, não é isso que, tipo, não tô disposta a isso. Talvez não é meu público. Mas se ela assim mesmo se permitir testar e vir para o meu atendimento, aqui eu fidelizo ela. E se ela vir para o meu atendimento pedindo um design
fora dos padrões do que eu estabeleci pro meu valor de trabalho profissional, pro que eu defendo, eu vou sentar com ela, eu vou mostrar para ela, eu vou falar o que é mais harmônico pro caso dela, eu vou apresentar como ficaria dessa forma que ela tá me pedindo e como ficaria da forma que eu tô propondo para ela fazer. E nesse passo a gente vai alinhar as expectativas entre aquilo que eu defendo e aquilo que ela espera de mim. E a gente vai encontrar um equilíbrio. Eu nunca vou colocar toda a minha vontade e a minha técnica acima do desejo da cliente. Eu vou sempre alinhar a minha defesa, minha bandeira, eu vou alinhar aquilo que eu defendo com o que a cliente pede para mim. Isso é importante. É o que você ensina para as alunas. Isso é o que eu ensino para as alunas da comunidade Bloomer. Por quê? Simplesmente porque tem clientes que não entendem. Elas não conhecem. E quem não conhece não tem clareza sobre as possibilidades que existem. O que ela está acostumada e que foi o padrão estabelecido sobre sobrancelhas durante todos os anos da vida dessa pessoa. Sobrancelhas alinhadas, quadradinhas, arqueadas, com a base toda cavada para levantar o olhar de baixo para cima. Se você senta com essa cliente e fala para ela, olha, isso aqui não está valorizando o teu caso. Se a gente fizer desse jeito, fazer uma simulação com fios ali, com lápis, mostrar para ela outros resultados, sentar com ela, mostrar foto, falar, se a gente fizer isso, seu rosto vai ficar muito mais valorizado. Às vezes, quando eu tô conversando com a cliente pelo WhatsApp, antes dela fechar, eu peço para ela me mandar foto, às vezes eu faço até simulação no próprio aplicativo para mostrar para ela o que eu acredito que ficaria melhor para o caso dela. Então, é importante vocês entenderem que não é a sua vontade acima de tudo. É um alinhamento e um equilíbrio entre aquilo que você defende com a explicação do que você faz, porque a cliente muitas vezes não conhece e não sabe, entrando em acordo com aquilo que ela espera de vocês, tá? Jenny, como era constante no Instagram... Não, peraí. Como era constante no Instagram para ser vista como uma profissional? Também não entendi. Teve uma pergunta aqui da Nick Lacerda. Foi bem interessante. Tá. Lu, não entendi sua pergunta. Como era constante no Instagram para ser vista como uma profissional? Será que é como manter a constância? Não sei. Depois pergunta de novo que daí eu respondo, tá? Estou nesse dilema que você falou do início. Faço vários serviços relacionados às sobrancelhas, mas não consigo atingir um público-alvo. Monique, é uma decisão. Você precisa sentar e pensar qual é o seu serviço principal. Qual os serviços que você pode agregar a esse serviço principal que fazem parte e que estão de acordo com aquilo que você defende. Se você defende durabilidade, você não defende naturalidade. Vamos supor, é um exemplo. Se você defende... como que eu posso falar uma palavra que a pessoa fica mais... extravagante? Não é essa a palavra certa. Tipo assim, procedimentos que são mais chamativos... Então, você não defende naturalidade. Entende? Existe uma dualidade. Se você estiver em cima do muro, você vai atender clientes que querem de tudo. Se você definir o seu lado, fica mais fácil atrair as pessoas ideais para o seu negócio. É importante também que ela falou ali que faz vários serviços relacionados à sobrancelha e não conseguiu atingir o público-alvo. Os serviços, eles não podem ser... incoerentes. Não pode acontecer essa incoerência entre um serviço ser mais, por exemplo, marcado, padronizado, e o outro ser mais natural, e você postar de tudo, mostrar de tudo, porque isso vai gerar um ruído. Teve até uma pergunta aqui de alguém que falou o que significa gerar esse ruído. Eu não li como evitar o ruído, já vou chegar nisso. Se gera esse ruído, essa incoerência entre os seus trabalhos, se no seu feed você posta sobrancelha super alinhada na régua, marcada com rena escura, e nos posts seguintes você posta que você faz reconstrução, já é um ruído.
Primeiro, você mostrou um antes e depois de uma sobrancelha que tava bem, vamos supor, bem cheia de pelos ali fora do lugar e tal. E a cliente percebe que você, pra fazer aquele design mais alinhadinho e com a rena marcada, essa sobrancelha foi afinada, por exemplo. E no post seguinte você fala de reconstrução, é incoerente. Se você mostra um resultado que dava pra preservar mais, que dava pra manter um design mais alinhado. Ah, Jennifer, mas foi a cliente que pediu. Tá bom, mas é porque você não definiu o público. O que você quer? Na teoria parece que, tipo assim, vou mostrar tudo porque vai vir mais gente. Mas não é. Quando você mostra resultado padrão, eu já falei isso várias vezes para as minhas alunas. Se você mostra no seu feed resultado de sobrancelha padrão, na régua, afinada, alinhadinha, as clientes de reconstrução, elas não vão vir. Por quê? Porque elas já passaram por traumas, porque elas são clientes super medrosas, elas têm muito receio de entregar as sobrancelhas delas na mão de qualquer pessoa, porque a queixa maior que elas veem na nossa marca, quando a gente trabalha com reconstrução, é: nossa, eu não aguentava mais ir em profissionais que afinavam minha sobrancelha. Eu não aguentava mais porque todo lugar que eu vou, eles fazem isso e aquilo. Aí, às vezes, elas vêm ainda com um pouco de insegurança, porque já tá tão traumatizada que ela nem acredita que você vai ser diferente. Ela senta na sua maca e fala assim: você não vai cortar minha sobrancelha não, né? Ou você não vai tirar esse pelo aqui da minha cauda não, né? Por quê? Porque todo mundo tira, daí minha sobrancelha fica curta. Porque todo mundo faz isso, daí minha sobrancelha fica de um jeito que eu não gosto. E aí, elas trazem já de cara, despejando sobre você o medo que elas têm. Se você souber usar isso a seu favor, você toca na vida de todas as outras clientes que passam por esse mesmo problema. Isso é exatamente o que vocês precisam usar para criar as narrativas de vocês. As histórias que as clientes falam, contam, as palavras que elas usam, quando elas estão te contando um problema que elas passaram, uma frustração que elas passaram, são as histórias que vocês devem levar para o Instagram para comunicar o trabalho de vocês, para mostrar a transformação que você causa e tocar outras clientes com esses mesmos problemas. Preciso trabalhar minha comunicação. Sou tímida. Até posto, mas não apareço. No começo aparecer não precisa ser lá, né? Eu tô devagar. Eu tô falando disso aqui, né? Mas não necessariamente você precisa aparecer gravando um vídeo, por exemplo. Você pode fazer sequências nos stories escrito, mostrando foto. Às vezes você começa a aparecer assim, tirando uma selfie, fazendo um bumerangue, mostrando uma parte ali do teu backstage, sem falar, de fato. Mas começar a aparecer assim, de passinhos, sabe? Porque uma hora ou outra você vai ter que aparecer para gerar justamente esse vínculo com as pessoas. E entenda, se você quer conversar com as clientes, no presencial você conversa, ali você tá conversando com elas também. Faz parte do processo. Tem uma coisa que não tem como mudar, que é o risco. Se arrisca um pouco, aceita o risco de pouquinho em pouquinho. Coloca um desafio, tipo, essa semana eu vou fazer um vídeo que eu vou aparecer e vou falar sobre alguma coisa. Pode ser 10 segundos, 15 segundos, mas faz um, vê se você gostou. Se não gostou, grava de novo, faz outro. E aí você vai melhorando isso, mas cria esse hábito de pelo menos gravar, sabe? Os vídeos, porque vai fazer diferença na sua evolução. Eu trabalho CLT agora de manhã e à tarde eu vou pro salão. Nesse período da manhã eu fico com dúvida se eu posto coisas que eu já tenho ou se as pessoas vão achar que é mentira. Se eu posto coisas que eu já tenho ou se as pessoas vão achar que é mentira. Já entendi. Outros trabalhos que você fez antes. Tá, entendi sua pergunta. Duas coisas. Primeiro, você pode mostrar que você trabalha CLT. Isso não tem problema nenhum. Eu acompanhava uma menina. Agora eu acho que ela não trabalha mais CLT, mas ela trabalhava CLT das 8 da manhã às 5 da tarde. E ela, depois do horário, fazia os atendimentos e aos sábados. Uma aluna nossa, né? Tem uma aluna nossa também, mas essa que eu tô contando a história não é. Daí ela engravidou. E tudo
essa rotina doida de conciliar o CLT com o trabalho, com o design de sobrancelha, com os atendimentos, ela mostrava o quanto isso gera de identificação, de conexão com as pessoas que te acompanham. É uma coisa que você pode usar a seu favor. Às vezes, vocês acham que, porque nessa condição que eu tô, eu não consigo fazer isso. Porque eu tenho que trabalhar CLT, daí eu não sei o que postar. Gente, e daí? Faz parte da vida, tudo bem. Tem livro aí também que você te compra, talvez nem todo mundo tá. Ontem na live eu falei pras meninas de um livro que eu tô lendo, eu ainda não terminei, faltam poucas páginas, mas ele é um livro sensacional, transformador, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Ele fala justamente sobre como enfrentar esses bloqueios que a gente tem referente à vergonha, à vulnerabilidade, ao medo de expor as nossas emoções ou a nossa rotina mesmo. E como fazer para driblar isso e eliminar isso e viver uma vida ousada, uma vida mais arriscar mais, colocar mais à prova as tuas vontades. Então é um livro muito bom, A Coragem de Ser Imperfeito. Vale muito a pena vocês lerem esse livro porque ele é muito bom. Como evitar o ruído na comunicação? Por exemplo, se o meu público-alvo for clientes para reconstrução, mas eu quero encaixar outros procedimentos sem fugir do foco, não sei se deu para entender. Deu para entender. É o seguinte. Se você for encaixar outros procedimentos junto com reconstrução... Gente, reconstrução é um procedimento complexo. Por quê? Porque as clientes que vêm para reconstrução, elas são traumatizadas. Então, eu preciso que vocês tenham muita clareza de que se vocês querem trabalhar com reconstrução, vocês precisam justamente evitar o máximo possível se distrair com procedimentos que são incoerentes com a reconstrução. Então, por exemplo, você pode fazer reconstrução e fazer micropigmentação? Pode, desde que você sempre fala nos seus stories, nos seus conteúdos, sobre a importância de tratar, reconstruir antes de indicar reconstrução, de indicar micropigmentação. Você sempre mostra resultados da reconstrução acontecendo antes da micropigmentação. E você fala sobre os casos que você indica micropigmentação, porque não é para todo mundo, não precisa ser para todo mundo. A micropigmentação pode ser indicada só para casos que realmente não tem solução em determinados pontos. Vai chegar, por exemplo, clientes que fizeram a reconstrução, mas ficou um buraquinho que você não conseguiu reconstruir porque ali naquela região se formou uma cicatriz, o folículo realmente não respondeu ao tratamento e vai ficar uma falha, 2 falhas ou a cauda. E você usa a reconstrução como um tratamento paliativo, uma coisa que você vai acrescentar para oferecer o melhor resultado possível. Então, ela vai se completar. Por exemplo, vamos falar de cílios. Eu não sei se tem gente que faz cílios aqui, mas você defende naturalidade e você faz o lash lifting, porque é um procedimento que traz essa sofisticação, essa naturalidade. Só que se você defende naturalidade no teu perfil e você fala especialista em naturalidade, mas posta uma extensão de cílios daquelas que fica bem volumosa, aquela coisa que parece até... Sabe? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Aqueles cílios que ficam bem volumosos mesmo. Se você posta isso, mas lá na sua bio tá escrito especialista em naturalidade, é incoerência. Não existe como. Jennifer, mas daí eu não posso fazer? Ou se você quiser fazer, você faz. Só que se você quiser atrair gente pra naturalidade, então não posta. Mas a cliente pediu, eu não queria negar o atendimento. Tudo bem, faz. Ganha o dinheiro, tá tudo certo. Mas não mostra. Porque quando você mostra, gera incoerência. Entende? Deixa lá salvo no seu celular. Se alguma outra pessoa quiser daquele jeito e você quiser vender, porque você ainda não tem ainda, manda pra ela. Eu consigo fazer nesse formato aqui, desse jeito, com esse volume. Mas não posta no Instagram. Se você quer gente pro natural. Mas eu tô no começo, eu não posso negar o atendimento. Então faz desse jeito que eu falei, tá bom?
Aí você evita criar esse ruído. Gente, vi aqui um restinho das coisas dos comentários, mas eu acho que foi isso. Eu vou abrir aqui no meu Instagram uma caixinha de perguntas pra gente conversar, continuar falando sobre posicionamento. Vou falar nos stories. E aí a gente tem a live amanhã sobre análise de caso. Então amanhã eu vou trazer alguns casos que as alunas me mandaram de reconstrução e tem de lash lifting também, de correção, problemas ali que a gente pode melhorar. Se você tem dificuldade com a técnica, na live de amanhã, 13h, eu vou falar sobre isso. Venham, assistam, porque vai melhorar a parte técnica mesmo, tá bom? Certo, gente? Muito obrigada por estarem aqui nesse horário de almoço e até mais. Beijo!